também a sua história, a sua glória, enchendo os seus fãs de alegria. De lá pra cá, surgiu no nostalgia. O subúrbio carioca festejou na manhã desta quinta-feira, 5 de junho, a inauguração da estátua do pioneiro do futebol, Thomas Donohue. Thomas foi o responsável pela realização da primeira partida em nosso país, aqui onde hoje funciona o estacionamento do Shopping Bangu. Em tempos de Copa do Mundo da FIFA aqui no Brasil e o esporte visto como mercadoria, o evento resgatou o esporte como lazer e paixão popular. É tempo de futebol, é tempo de Bangu. Eu gostaria de convidar a todos agora que se voltassem para a estátua, para a grande inauguração e essa grande homenagem. Thomas Donohue, quando chegou aqui, ele não estava preocupado com a regra oficial, não estava preocupado com o número de jogadores, tanto é que ele não tinha os 11 jogadores para cada lado. A primeira partida foi 6 contra 6, porque não tinha. Então era um jogo de futebol somente como lazer, era um jogo de futebol de prazer. Ele tinha prazer de, aos domingos, reunir os amigos aqui nesse espaço que nós estamos agora e fazer o seu jogo, que mais tarde se transformou no Bangu Atlético Clube. Minha mãe falava muito no tio Patrick, porque era o jogador e que atribuíam ao Leônidas o primeiro gol de bicicleta, que na verdade o verdadeiro gol de bicicleta foi do tio Patrick, filho do Thomas Donohue, entendeu? Então, para mim, está sendo assim, uma emoção muito grande, porque é um resgate de 1800 e pouco para 2014, e é uma emoção muito grande. O futebol, eu vou falar uma coisa, eu sei que vai ferir muitas pessoas, mas está muito na mão dos empresários. O futebol moderno, o torcedor virou um telespectador, né? Não tem mais essa paixão. Não tem. Você vê o estádio antigamente, o estádio hoje em dia, como é que era? O público está muito mais elitizado hoje em dia. E torcer pro Bangu também é uma oposição a isso tudo, né, cara? Você torcer pro time que, pô, que é R$5 a entrar no estádio, que você vê a galera lá, a galera do povão lá contigo. Pô, é muito bom isso. Não tem explicação. Minha casa dentro do Bangu, é o Bangu que me levou para uma seleção principal do Brasil, né? Então, o Bangu, para mim, é tudo que eu tenho na minha vida, é meus filhos e o meu Bangu. Depois da inauguração da estátua de Thomas Donohue, viemos aqui na casa do pioneiro do futebol brasileiro, aqui em Bangu, conversar um pouco com os integrantes do movimento Casa de Silveirinha. Qual a importância, Muti, dessa atividade aqui em frente à casa do Thomas Donohue? É o primeiro passo que nós estamos dando efetivo para mostrar que Bangu, que é a região oeste não considerada, porque a considerada é Barra da Tijuca, Recreio e tal, a Zona Oeste também tem uma história muito bonita. Aqui os operários formaram um time de futebol com jogadores irlandeses, brasileiros, italianos, nessa fábrica Bangu. E aqui morou a pessoa que trouxe a bola para o Brasil, e onde efetivamente se deu o primeiro toque no futebol da bola. E isso nós estamos resgatando essa história. É claro que nós estamos começando pelo futebol, que é a paixão nacional, mas tem outras coisas muito importantes, organizações populares que tiveram aqui. Na época, antes da ditadura, nós tivemos organizações importantíssimas de resistência, inclusive. E isso tudo nós estamos botando para a memória, resgatando essa memória. E o Léo aqui tem mais alguma coisa para dizer sobre esse. Ele é também um dos membros do movimento Casa Silveirinha. Leonardo, qual a importância desse resgate para a história do subúrbio aqui de Bangu? Olha, é importantíssimo resgatar a história, porque um bairro, um povo, ele evolui baseado no que aconteceu antes, na sua história. Se a gente não der valor à nossa história passada, a gente não consegue evoluir. E eu acho importantíssimo hoje tocar nesse assunto do Thomas Donohue e trazer à tona essa verdadeira história do primeiro toque da bola de futebol aqui no Brasil, que não foi em São Paulo, e sim aqui no Rio de Janeiro, em Bangu, na fábrica Bangu. Colocar isso à tona, trazer isso à tona hoje, em plena Copa do Mundo, para o Brasil inteiro saber, é fundamental.